Você talvez não perceba, mas existem ambientes que parecem inofensivos à primeira vista e, mesmo assim, destroem silenciosamente sua vida espiritual. São lugares que carregam energias pesadas, que afastam a presença do Espírito Santo e que deixam sua alma vulnerável a tentações, medos e culpas. Muitos entram nesses espaços acreditando que nada vai acontecer, que estão apenas se divertindo ou passando o tempo, mas no fundo acabam permitindo que pequenas rachaduras se abram em seu relacionamento com Deus. É como uma casa que começa a criar infiltrações. De início, a água parece pouca, quase imperceptível, mas com o tempo as paredes apodrecem, a estrutura enfraquece e o risco de desabamento se torna real. Assim acontece com sua fé quando você frequenta lugares que contaminam seu coração. Neste vídeo, quero te mostrar 7 lugares que destroem a sua vida espiritual e que você precisa evitar se realmente deseja manter uma caminhada sólida com Deus. Cada um desses ambientes carrega armadilhas invisíveis que o inimigo usa para enfraquecer sua mente, roubar sua paz e distanciar você da presença divina. Não é exagero, é realidade. Quantas vezes você já se sentiu vazio depois de passar horas em um ambiente que parecia trazer alegria, mas no fundo deixou apenas peso e tristeza? É exatamente disso que estou falando. O primeiro lugar é aquele onde o excesso de fofoca, maledicência e críticas dominam o ambiente. Sabe quando você entra em uma roda de conversa e percebe que ninguém está ali para edificar, mas sim para destruir a imagem de alguém? A Bíblia é clara em relação a isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Quando você se envolve em ambientes onde a fofoca é a base das conversas, seu espírito vai sendo alimentado de veneno. Aos poucos, você perde a sensibilidade espiritual, porque onde há palavras que ferem, dificilmente haverá espaço para palavras que curam. O segundo lugar é aquele dominado pela busca desenfreada por prazeres momentâneos. Pode ser uma festa, um bar, um espaço onde as pessoas só pensam em embriaguez, drogas ou em alimentar desejos carnais. Não se trata de demonizar encontros sociais ou momentos de lazer, mas de discernir quando o ambiente deixa de ser saudável e passa a ser uma armadilha. O apóstolo Paulo escreveu: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm." Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Você precisa entender que há momentos e lugares que não convêm, porque tiram você da sobriedade, afastam você da comunhão com Deus e fazem com que sua mente seja tomada por coisas que nada edificam. O terceiro lugar é aquele onde a violência, o ódio e a agressividade são normalizados. Pode ser em uma arquibancada de estádio onde brigas são comuns, pode ser em grupos virtuais que incitam raiva, pode ser em ruas ou ambientes onde o ódio é celebrado como se fosse entretenimento. O Espírito Santo não habita em meio ao ódio. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Quando você se acostuma com ambientes violentos, sua mente vai se tornando insensível à paz. E aquilo que deveria ser motivo de repulsa passa a parecer normal. O quarto lugar é aquele onde a idolatria toma conta, seja a idolatria a imagens, a pessoas, a celebridades ou até a objetos que ocupam o lugar que deveria ser de Deus no coração. Você pode perceber isso quando alguém não consegue viver sem estar colado em determinado ídolo humano ou material. A idolatria não se resume apenas a estátuas ou religiões, mas a tudo aquilo que se coloca acima de Deus na sua vida. A palavra afirma: "Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra." Êxodo capítulo 20, versículo 4.
Quando você se deixa levar por ambientes de idolatria, troca a adoração verdadeira pela falsa, e isso contamina profundamente sua caminhada espiritual. O quinto lugar é aquele onde a mentira se tornou cultura. Talvez seja no ambiente de trabalho, onde você sente que, para sobreviver, precisa omitir, enganar ou manipular. Talvez seja em círculos sociais, onde a mentira é contada como se fosse brincadeira, mas, no fundo, vai gerando normalidade para o pecado. A Bíblia é clara: o diabo é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Quando você permanece em lugares onde a mentira domina, acaba se acostumando com ela, e, sem perceber, sua mente passa a aceitar aquilo que fere a santidade de Deus. O sexto lugar é aquele onde a sensualidade exacerbada é explorada a todo momento. Pode ser em certos ambientes noturnos, em locais onde o corpo é tratado como mercadoria, em festas onde o objetivo é provocar e seduzir sem limites. Não se trata de ser religioso demais, mas de compreender que tudo aquilo que ultrapassa o limite da decência abre brechas espirituais perigosas. A palavra diz: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Quando você se expõe constantemente a esses ambientes, sua mente é levada a enxergar o próximo como objeto, e não como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E o sétimo lugar, aquele que muitas vezes passa despercebido, é o ambiente de incredulidade. É quando você frequenta lugares onde a fé é constantemente zombada, onde Deus é ridicularizado, onde tudo o que é sagrado é tratado como piada. Esses espaços parecem modernos ou inteligentes, mas na verdade roubam a sensibilidade da alma. A Bíblia diz: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Salmos, capítulo 14, versículo 1. Quando você se acostuma a conviver com a incredulidade, como se fosse algo normal, acaba deixando que sua fé seja corroída pouco a pouco e, sem perceber, começa a duvidar daquilo que antes acreditava com convicção. Agora, quero te desafiar a escrever nos comentários uma frase para fixar no coração aquilo que você acabou de ouvir. Escreva: eu escolho ambientes que aproximam de Deus. Essa declaração vai fortalecer sua fé e mostrar que você não caminha sozinho. Você já percebeu como um ambiente pode mudar completamente a forma como você pensa, sente e até age? Quando você permanece em lugares que fortalecem sua fé, sua vida espiritual se torna mais leve, mais firme e cheia de paz. Mas quando insiste em estar em espaços que corroem sua comunhão com Deus, a alma vai ficando pesada, confusa e até mesmo distante daquilo que realmente importa. E é exatamente por isso que você precisa refletir sobre os 7 lugares que mencionei no bloco anterior. Cada um deles tem um efeito direto sobre sua vida interior. E talvez você já esteja sentindo os reflexos sem nem perceber. Imagine, por exemplo, como é estar constantemente cercado de conversas cheias de fofoca. No começo, parece só diversão, uma forma de passar o tempo. Mas com o passar dos dias, aquilo começa a moldar sua forma de enxergar as pessoas. Em vez de olhar para o próximo com compaixão, você passa a julgar, criticar e alimentar sentimentos que não vêm de Deus. Percebe como é sutil? Um lugar aparentemente inofensivo pode plantar sementes de amargura dentro do coração. Agora pense nos ambientes voltados apenas para prazeres momentâneos. Eles dão a impressão de liberdade, de alegria sem limites, mas deixam sempre um vazio no fim da noite. Quantas vezes você já viu alguém voltar para casa depois de uma festa e sentir um peso no coração, como se tivesse se perdido de si mesmo? É porque aquilo que não edifica jamais conseguirá preencher a alma. O vazio espiritual
só pode ser ocupado pela presença de Deus e nenhum prazer temporário será suficiente. Da mesma forma, lugares onde a violência se torna parte da rotina acabam moldando sua forma de reagir à vida. Quando você se acostuma a ver brigas, discussões e ofensas sendo aplaudidas, sua mente começa a acreditar que esse é o caminho natural. Mas o Evangelho te chama para algo completamente diferente. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 18. Você não foi chamado para viver em guerra, mas para ser instrumento de reconciliação. A idolatria também é um veneno perigoso. Quantas pessoas passam horas idolatrando artistas, líderes ou até objetos, como se ali estivesse a solução para seus problemas. Só que a cada vez que fazem isso, abrem mão de colocar Deus no centro da vida. É como se o coração tivesse um trono, e quando algo que não é o Senhor ocupa esse espaço, automaticamente ele fica de lado. E quando Deus não ocupa o lugar central, todo o resto desmorona. O mesmo acontece em ambientes onde a mentira domina. Você talvez já tenha vivido a experiência de estar em um local onde todos parecem usar máscaras, escondendo a verdade para alcançar vantagens. No início, pode até parecer normal, mas pouco a pouco, sua consciência vai se adaptando ao engano. Só que cada vez que a mentira vence, sua conexão com Deus enfraquece, porque Ele é a própria verdade. E o que dizer dos lugares que incentivam a sensualidade sem limites? Muitos acreditam que é apenas diversão, mas não percebem que esse tipo de ambiente aprisiona a mente, corrompe relacionamentos e destrói o verdadeiro valor do corpo humano. Deus criou você com dignidade, e quando essa dignidade é transformada em objeto de consumo, há feridas profundas que podem demorar anos para cicatrizar. Por fim, existe o ambiente da incredulidade. Talvez este seja um dos mais perigosos, porque parece sofisticado, moderno e até intelectual. Mas na prática é um espaço que ridiculariza sua fé e tenta convencê-lo de que tudo aquilo que você acredita é ilusão. Esse tipo de lugar mina a esperança, enfraquece sua confiança em Deus e faz com que o coração vá se afastando da presença dele sem que você perceba. Agora que você entendeu melhor como esses 7 lugares afetam sua vida espiritual, quero te convidar a refletir. Quantas vezes você já esteve em algum deles e sentiu um peso diferente dentro de si? Talvez você tenha entrado sem intenção de se afastar de Deus, mas saiu com o coração vazio, a mente cansada e a fé enfraquecida. Esses são sinais claros de que aquele espaço não é para você. E é justamente aqui que eu preciso abrir meu coração com você. Se este vídeo já está falando com sua vida, é porque o Espírito Santo está tocando em pontos que precisam ser transformados. Por isso, quero te pedir algo muito especial. Se inscreva neste canal agora mesmo. Isso não é apenas um botão que você clica. É uma forma de dizer, eu quero continuar aprendendo, quero me fortalecer e quero estar junto de uma comunidade que busca a presença de Deus. Além disso, eu quero propor uma interação diferente. Escreva nos comentários qual desses 7 lugares você já conseguiu vencer com a ajuda de Deus, ou qual deles você sente que precisa ter mais cuidado. Não é apenas uma resposta, é uma declaração pública de que você não está sozinho nessa caminhada. Quem sabe sua experiência não ajuda outra pessoa que também está lutando. Quando você compartilha, você se fortalece e fortalece os outros. Assim, cada palavra que você deixar nos comentários será como uma semente plantada para a edificação de toda a comunidade. Agora que você já compreendeu como esses 7 lugares afetam diretamente sua vida espiritual, é hora de refletir mais profundamente sobre algo essencial. Você é responsável pelas escolhas que faz diariamente.
Deus não força ninguém a segui-lo, mas dá o livre-arbítrio para que cada pessoa decida se deseja andar em sua presença ou se prefere seguir caminhos que, por mais atraentes que pareçam, acabam levando à destruição. É como estar diante de duas estradas, uma larga, cheia de brilho e diversão momentânea, e outra estreita, que exige renúncia, mas conduz à vida. Jesus disse: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela." Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Quando você escolhe permanecer em lugares que contaminam sua fé, está, de certa forma, entrando pela porta larga. Esses ambientes podem até parecer confortáveis, mas roubam pouco a pouco sua comunhão com Deus. Já quando você decide evitar esses espaços, mesmo que isso custe renúncias sociais ou até críticas de outras pessoas, você está escolhendo a porta estreita que conduz à vida eterna. Pense, por exemplo, no impacto que a fofoca pode ter em sua jornada espiritual. Quando você evita participar desse tipo de ambiente, está não apenas protegendo sua mente, mas também cultivando pureza no coração. Você deixa de ser alguém que espalha feridas e passa a ser alguém que cura através das palavras. E cada vez que você escolhe falar de maneira edificante, está fortalecendo sua comunhão com Deus e se tornando um instrumento de paz. Agora, observe os ambientes de prazeres momentâneos. Muitas pessoas acreditam que conseguem controlá-los, que podem entrar e sair sem serem afetadas. Mas a verdade é que esses lugares deixam marcas invisíveis na alma. Quem vive mergulhado em prazeres passageiros quase sempre acaba se sentindo vazio por dentro, porque nada fora de Deus pode preencher o espaço que Ele mesmo criou no coração humano. Evitar esses ambientes não significa que você não pode ter momentos de alegria. Significa apenas que você decidiu buscar uma alegria verdadeira, que permanece, e não uma que se apaga ao amanhecer. Os locais de violência, por sua vez, moldam a mente de uma forma que muitos não percebem. Quando você está constantemente cercado de discussões, gritos ou atitudes agressivas, o seu próprio espírito passa a absorver essa energia. É como se a paz fosse arrancada pouco a pouco e o coração ficasse em estado de alerta constante. Mas quando você escolhe ambientes de paz, está declarando que não permitirá que o ódio seja o guia da sua vida. Você passa a viver de acordo com a promessa de Jesus: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Em relação à idolatria, você precisa perceber como ela pode ser sutil. Muitas vezes, você nem nota que colocou algo acima de Deus em sua vida. Pode ser um sonho, uma pessoa, um bem material ou até sua própria carreira. Não é errado admirar alguém, buscar conquistas ou investir em sua profissão, mas quando essas coisas se tornam prioridade absoluta, você acaba permitindo que ocupem o trono do seu coração. A idolatria é perigosa porque desvia o foco. Faz você esquecer quem realmente é o seu sustento e protetor. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, tudo o mais é colocado em ordem. Sobre os ambientes dominados pela mentira, é preciso ter clareza. Cada vez que você se acostuma com pequenas distorções da verdade, sua consciência vai sendo moldada para aceitar pecados maiores. Um simples "não tem problema" pode se transformar em uma vida inteira construída sobre enganos. Mas quando você escolhe a verdade, mesmo que ela doa, você escolhe caminhar com Cristo, que declarou: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. No que diz respeito à sensualidade sem limites, é importante entender que o corpo humano foi criado por Deus com dignidade e propósito. Quando você se coloca em ambientes que exploram a sensualidade como se fosse apenas diversão, está permitindo que sua mente e seu coração sejam condicionados a enxergar pessoas como objetos.
Essa visão não apenas fere relacionamentos, mas também destrói sua própria identidade em Cristo. Você precisa lembrar que foi chamado para honrar a Deus com seu corpo e sua vida. E o ambiente da incredulidade, ele talvez seja o mais traiçoeiro porque atua silenciosamente. Cada vez que você ouve alguém ridicularizando sua fé, cada piada ou comentário sarcástico contra aquilo que é sagrado vai corroendo pouco a pouco sua convicção. Se você não estiver fortalecido em Deus, pode acabar duvidando daquilo que antes acreditava com firmeza. Mas quando você se posiciona e decide não se alimentar dessa incredulidade, sua fé é preservada e até fortalecida diante das provações. Por isso, é fundamental que você reconheça que não basta apenas evitar esses lugares uma vez ou outra. É preciso assumir uma postura firme, consciente de alguém que deseja verdadeiramente caminhar com Deus. Essa decisão diária fará toda a diferença não apenas na sua vida espiritual, mas também nas suas emoções, nos seus relacionamentos e até na forma como você enxerga o mundo. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Deus está ao seu lado em cada escolha que faz, pronto para fortalecer você e dar sabedoria. O Espírito Santo é aquele que o convence, que guia seus passos e que traz paz ao seu coração. Cada vez que você decide não entrar em um lugar que contamina sua fé, está declarando com sua vida: eu escolho seguir a Cristo, mesmo que o caminho seja estreito. Agora que você já entendeu a seriedade de evitar esses 7 lugares que contaminam sua vida espiritual, quero que reflita comigo sobre algo ainda mais profundo: o impacto dessas escolhas no seu futuro. Talvez você ainda não tenha percebido, mas cada decisão que toma hoje é como uma semente plantada. Mais cedo ou mais tarde, ela dará frutos. E os frutos podem ser doces ou amargos, dependendo daquilo que você decidiu cultivar. Quando você insiste em frequentar lugares que afastam sua alma de Deus, está plantando sementes de dor, vazio e confusão. O inimigo sempre oferece atalhos atraentes, mas nunca mostra o preço que será cobrado no fim. É como alguém que aceita uma refeição aparentemente deliciosa sem perceber que está envenenada. No início, parece saborosa, mas o resultado final é destruição. Por isso, sua vigilância não pode ser momentânea. Precisa ser constante. Pense, por exemplo, em uma pessoa que passa horas e horas envolvida em ambientes de fofoca. O que ela está cultivando? Desconfiança, mágoas e relacionamentos quebrados. Agora, imagine outra pessoa que escolhe palavras de edificação, que decide usar a boca para semear vida. Essa pessoa está plantando sementes de confiança, de paz e de amizade verdadeira. O resultado será uma colheita de relacionamentos saudáveis, cheios de luz. O mesmo acontece com quem busca prazeres momentâneos. O mundo oferece alegrias passageiras, mas nunca fala das feridas que ficam depois. Quantos jovens e adultos já não se perderam em ambientes assim, acreditando que estavam vivendo intensamente, mas no fundo estavam apenas cavando um poço de frustração? Cada vez que você escolhe não se render a esses prazeres, está cultivando domínio próprio, um dos frutos do Espírito. E a Bíblia afirma: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quando você decide se afastar de ambientes violentos, está plantando sementes de paz. Pode parecer que sua atitude é pequena, mas ela tem um alcance enorme. Sua postura pode inspirar outras pessoas a buscarem reconciliação ao invés de briga, diálogo ao invés de ódio. E cada vez que você escolhe ser pacificador, está se tornando semelhante ao próprio Cristo, que nunca respondeu violência com violência, mas sempre com amor
e verdade. Sobre a idolatria, é preciso entender que toda vez que você coloca algo no lugar de Deus, está construindo sua vida sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, a tempestade virá, e aquilo que não tem fundamento em Cristo não resistirá. Mas quando você escolhe colocar Deus no centro, sua vida se torna sólida, como uma casa edificada sobre a rocha. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Em relação à mentira, cada pequena escolha conta. Se você decide viver em ambientes de engano, sua vida será construída sobre falsidade, e tudo o que é falso, cedo ou tarde, desmorona. Mas se você decide ser transparente, mesmo que isso custe críticas ou até perdas, sua vida será marcada pela integridade. E integridade é algo que ninguém pode tirar de você. Nos ambientes de sensualidade sem limites, a colheita é sempre amarga. Relacionamentos destruídos, autoestima ferida, identidade distorcida. Por isso, cada vez que você diz não a esses lugares, está preservando sua mente, seu corpo e sua dignidade. Está afirmando que seu corpo é templo do Espírito Santo e que foi chamado para viver em santidade. E quanto ao ambiente de incredulidade, lembre-se, se você planta dúvidas constantes em sua mente, o fruto será incredulidade e afastamento de Deus. Mas se você escolhe se cercar de ambientes de fé, de pessoas que fortalecem sua caminhada, então estará cultivando convicção, esperança e confiança inabalável. Todas essas escolhas moldam não apenas seu presente, mas principalmente seu futuro. Aquilo que você decide hoje terá impacto direto no que viverá amanhã. Por isso, não subestime o poder de evitar lugares que contaminam sua alma. Eles podem parecer pequenos, mas têm força suficiente para mudar completamente o rumo da sua vida. E aqui está um ponto essencial. Você não consegue evitar esses lugares apenas com força de vontade. Precisa do Espírito Santo. Ele é quem dá discernimento, quem fortalece sua mente e quem abre seus olhos para enxergar o perigo antes que seja tarde. Por isso, sua vida de oração precisa ser constante. Não apenas orar em momentos de necessidade, mas cultivar diariamente a presença de Deus, para que sua mente esteja sempre alinhada à vontade dele. Além disso, alimente-se da palavra. Quando você enche sua mente com as Escrituras, tem mais clareza para identificar os lugares que não lhe fazem bem. É como ter uma luz acesa no meio da escuridão. O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Sem essa luz, é fácil se perder, mas com ela, você encontra a direção certa. Quero que você entenda algo. Deus não deseja que você viva preso em medo, evitando ambientes apenas por obrigação. O que Ele deseja é que você seja livre, livre para escolher o que é bom, livre para rejeitar o que faz mal, livre para viver de acordo com a sua vontade. Essa liberdade não é pesada, é um presente que traz paz ao coração. E quando você escolhe viver assim, sua vida se torna testemunho vivo. Pessoas ao seu redor vão perceber que há algo diferente em você. Não será preciso muitas palavras, porque suas atitudes falarão mais alto. E assim, sem perceber, você estará influenciando outras pessoas a também evitarem lugares que contaminam a fé. Ao chegar até aqui, você já percebeu que cada lugar citado carrega uma carga espiritual muito mais profunda do que a aparência superficial deixa transparecer. Agora, ao entrar neste quinto lugar que contamina sua vida espiritual, você vai perceber como até ambientes que parecem inofensivos podem servir como armadilhas sutis para afastar sua mente e seu coração de Deus. Este lugar é a zona da comparação constante. Não estou falando de um espaço físico.
mas de um ambiente emocional e mental onde você se expõe continuamente ao desejo de medir sua vida pela régua de outras pessoas. Talvez você esteja acostumado a caminhar por espaços em que tudo é exibido, onde cada conquista é transformada em espetáculo, cada vitória em palco, cada detalhe em vitrine. Esse ambiente da comparação é como um mercado movimentado em que você, em vez de comprar alimentos para fortalecer sua alma, acaba adquirindo inveja, descontentamento e frustração. Quando você frequenta esse espaço, sua mente se enche de cobranças que não vêm do Espírito Santo, mas de padrões impostos pelo mundo. Você começa a pensar que sua vida de oração não é tão intensa quanto a de alguém que você admira, que sua família não é tão perfeita quanto aquela mostrada em uma foto editada, que seu trabalho não é tão reconhecido quanto o de outra pessoa. Assim, em vez de se alegrar com as bênçãos que Deus lhe concede, você começa a alimentar o veneno do descontentamento. O problema é que esse ambiente contamina silenciosamente. Ele não grita, não mostra sinais imediatos, mas planta sementes que germinam em murmuração e afastam seu coração da gratidão. A Bíblia nos adverte claramente sobre esse perigo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, está escrito: examine cada um as suas próprias ações, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Veja como essa palavra é direta. Você deve olhar para sua própria caminhada, medir seu progresso em relação ao que Deus espera de você, e não ao que os outros exibem. Ao permanecer nesse lugar da comparação, sua fé enfraquece, porque você passa a buscar a aprovação de pessoas, em vez de buscar a aprovação de Deus. Esse espaço pode ser um ambiente físico, como grupos sociais, em que só se fala de bens materiais e status, ou pode ser um ambiente virtual, onde você consome sem filtro o que outros expõem sobre suas vidas. Frequentar constantemente esses lugares cria um ciclo de contaminação que leva à ansiedade, ao estresse e até à incredulidade, porque sua mente se enche de dúvidas sobre a bondade de Deus para com você. É como caminhar em um campo envenenado sem perceber. Você respira o ar, mas não nota que ele está saturado de toxinas espirituais. Agora pense comigo. Quantas vezes você já deixou de agradecer a Deus pelo pão de cada dia porque viu alguém mostrar um banquete luxuoso? Quantas vezes você deixou de se alegrar com uma pequena conquista porque viu outra pessoa anunciar algo muito maior? Esse é o poder contaminador desse quinto lugar. Ele rouba sua capacidade de enxergar o cuidado de Deus em detalhes simples e transforma o coração em um terreno árido. E aqui está um detalhe essencial. Não basta apenas evitar esse espaço. É preciso substituí-lo por um ambiente saudável. A gratidão é o antídoto. Sempre que você sentir que está sendo contaminado pelo veneno da comparação, levante uma oração de gratidão. Agradeça pelo que você tem, pela vida que Deus lhe deu, pelas oportunidades que Ele abre e até pelos desafios que moldam seu caráter. É nesse exercício de gratidão que você fecha as portas para a contaminação e abre caminhos para a paz interior. Outra arma poderosa contra esse lugar da comparação é a identidade em Cristo. Quando você se lembra de que é filho ou filha amada de Deus, escolhido e separado, você entende que não precisa se comparar com ninguém, porque o propósito que o Senhor tem para a sua vida é único e intransferível. Efésios capítulo 2, versículo 10 declara: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, seu caminho já foi preparado por Deus e não pode ser comparado ao de mais ninguém. Ao perceber isso, você começa a sair do ambiente da comparação e a andar no ambiente da confiança. É como mudar-se de uma cidade poluída para um campo arejado, onde o ar puro restaura sua saúde espiritual. E não se engane,
Esse processo não acontece da noite para o dia. Você pode sentir recaídas, pode ser tentado novamente a visitar esse espaço, mas cada vez que a gratidão florescer em seu coração, cada vez que sua identidade em Cristo for reafirmada, você vai se fortalecer para não se deixar contaminar. Agora, imagine o impacto disso na sua vida prática. Em vez de perder noites de sono olhando para conquistas alheias, você vai descansar em Deus. Em vez de sentir inveja das bênçãos que outros recebem, você vai se alegrar com elas, porque entenderá que a bênção de um irmão não anula a sua. E em vez de viver ansioso por aquilo que ainda não chegou, você vai viver confiante de que Deus está cuidando de tudo no tempo certo. Esse é o quinto lugar que contamina a sua vida espiritual e que você precisa evitar: o espaço da comparação constante. Ele parece inofensivo, mas é um dos ambientes mais tóxicos para quem deseja manter uma comunhão saudável com Deus. Ao se afastar dele, você abre espaço para a gratidão, para a confiança e para a verdadeira alegria que vem do Espírito Santo. Você já percebeu como cada ambiente até aqui descrito tem um poder quase invisível de afetar sua caminhada espiritual? E agora chegamos a um dos lugares mais traiçoeiros de todos, porque ele não parece perigoso de início. Este sexto lugar que contamina sua vida espiritual é o ambiente da distração constante. Ele pode estar em qualquer espaço da sua rotina: na sala onde você passa horas diante de uma tela, no trabalho em que as tarefas se acumulam sem deixar espaço para Deus, ou até mesmo no quarto onde você deveria descansar em oração, mas acaba se perdendo em pensamentos que não edificam. A distração é um dos maiores inimigos da vida espiritual, porque tira o foco daquilo que realmente importa. Você pode estar presente em corpo, mas ausente em mente. Quantas vezes você já tentou orar, e no meio da oração, sua mente voou para assuntos banais? Quantas vezes você começou a ler a Bíblia e, de repente, percebeu que estava pensando em outra coisa? Esse ambiente da distração é perigoso, porque mina a profundidade do relacionamento com Deus, transformando momentos preciosos em instantes superficiais. É nesse espaço que o inimigo encontra brechas para semear confusão. Ele não precisa afastar você de forma radical. Basta ocupar sua atenção com coisas que parecem inocentes, mas que pouco a pouco roubam seu tempo, sua energia e sua sensibilidade espiritual. A distração funciona como uma música de fundo em um restaurante. Você quase não percebe, mas ela molda o ambiente, influencia o clima e interfere na experiência. Quando você se acostuma a viver distraído, perde a capacidade de ouvir a voz suave do Espírito Santo, que fala em silêncio, mas com poder. A palavra de Deus alerta sobre isso em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Perceba que aqui não está escrito que você nunca deve pensar em coisas da vida prática, mas que sua mente deve ter um direcionamento, uma prioridade, um foco no eterno. Frequentar constantemente esse lugar da distração é como dirigir em uma estrada movimentada olhando para o celular. Em algum momento, o acidente será inevitável. E aqui há uma verdade que talvez você precise reconhecer. Muitos ambientes de distração não são impostos a você, mas escolhidos por você. São decisões diárias que vão moldando sua rotina. Quando você decide gastar horas em conteúdos vazios e não reserva alguns minutos para ouvir a Deus, você está escolhendo permanecer nesse ambiente contaminado. É como preferir se alimentar de fast food todos os dias em vez de preparar uma refeição nutritiva. O resultado será fraqueza e desequilíbrio. A distração não apenas contamina sua espiritualidade, mas também corrói sua disciplina. Quando sua vida espiritual se torna rasa, seu coração fica mais vulnerável às tentações, sua mente mais aberta ao engano e suas emoções mais instáveis diante das dificuldades. Esse é o efeito colateral de viver distraído. Por isso,
O chamado é claro. Você precisa se retirar desse lugar e buscar um ambiente de intencionalidade. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, reconhecendo suas fontes de distração. Talvez seja a televisão que ocupa seu tempo, talvez sejam redes sociais, talvez sejam conversas sem propósito. Faça uma análise honesta de onde seu tempo está sendo investido. Em seguida, estabeleça momentos inegociáveis com Deus. Não importa se são 10 ou 20 minutos. O importante é que sejam genuínos, focados e constantes. Transforme esse tempo em um refúgio, longe das distrações, um espaço sagrado em que sua mente e seu coração se alinham ao trono de Deus. Outro passo fundamental é aprender a viver com simplicidade. Muitas distrações surgem porque você está sobrecarregado com coisas desnecessárias. Ao simplificar sua vida, você abre espaço para o essencial. Quando tira peso do seu dia, sua mente encontra descanso e seu espírito encontra clareza para se conectar com Deus. Além disso, aprenda a praticar a vigilância. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar significa estar atento, não viver no piloto automático, mas cultivar uma mente desperta para perceber quando a distração está tentando roubar seu foco. Agora, imagine como sua vida espiritual pode se transformar quando você deixa esse ambiente da distração e passa a viver em um ambiente de atenção plena em Deus. Suas orações se tornam mais intensas, sua leitura da Bíblia se torna mais reveladora, e até as pequenas coisas do cotidiano se transformam em oportunidades para sentir a presença de Deus. Você começa a viver com uma consciência diferente, percebendo sinais, palavras e direções que antes passavam despercebidas. Esse sexto lugar, a distração constante, é um dos que mais contaminam porque não se mostra perigoso à primeira vista. Ele se disfarça de rotina normal, de lazer inocente, de compromissos comuns. Mas, por trás dessa aparência, está uma armadilha que esfria sua fé e distancia você da intimidade com o Pai. O convite hoje é claro. Saia desse espaço, feche a porta da distração e abra a porta da devoção sincera. Chegamos ao último ambiente, e talvez este seja o mais sutil de todos, porque se apresenta como algo aparentemente bom, mas que no fundo pode se tornar um veneno para sua alma. O lugar do orgulho espiritual. Diferente dos anteriores, ele não está apenas fora, mas cresce dentro do coração quando você acredita que sua caminhada com Deus é superior à dos outros. O orgulho espiritual é devastador, porque cria uma falsa sensação de segurança. Ele leva você a acreditar que já está tão firme na fé que não precisa vigiar tanto, que já sabe tanto sobre a palavra que não precisa aprender mais, ou que já fez tanto pelo reino que não precisa servir de forma humilde. Esse lugar contamina porque substitui a dependência de Deus pela confiança em si mesmo, e isso gera uma distância perigosa da graça. A Bíblia é clara em Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Ou seja, frequentar esse ambiente é caminhar em direção a um abismo. É como subir em uma escada alta sem perceber que ela não tem sustentação. Quanto mais você sobe, mais dolorosa será a queda. Esse ambiente do orgulho espiritual também gera comparações destrutivas. Em vez de olhar para Cristo como referência, você passa a olhar para os outros e seu coração se enche de julgamento. Talvez você pense, eu oro mais do que ele, ou eu sou mais consagrado do que ela. Esse tipo de pensamento é semente de divisão, e onde há divisão, não há plenitude da presença de Deus. Frequentar esse lugar faz com que sua vida espiritual pareça forte, mas por dentro esteja vazia.
É como uma árvore grande por fora, mas com raízes rasas que não suportam a tempestade. O orgulho espiritual contamina porque fecha os ouvidos para a voz de Deus e abre espaço para a soberba. E quando a soberba cresce, o coração se torna endurecido, incapaz de reconhecer erros e incapaz de se humilhar diante do Senhor. O antídoto para esse lugar é a humildade constante. Não se trata de pensar pouco de si, mas de pensar menos em si mesmo e mais em Cristo. Humildade é reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, como está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ao praticar a humildade, você se afasta desse ambiente tóxico e se aproxima da presença verdadeira de Deus. Mas como manter essa postura na prática? Primeiro, aprenda a valorizar os pequenos começos. Não despreze tarefas simples, porque elas moldam seu coração. Sirva com alegria, mesmo quando ninguém vê. Ore mesmo quando não há aplausos. Leia a palavra mesmo quando ninguém valoriza. Essas atitudes fortalecem sua alma e mantêm você longe da contaminação do orgulho. Depois, desenvolva gratidão. Cada conquista espiritual não é fruto apenas do seu esforço, mas da graça de Deus em sua vida. Cada oração respondida, cada porta aberta, cada livramento é expressão da misericórdia do Senhor. Quando você reconhece isso, não há espaço para se engrandecer, apenas para agradecer. E por fim, mantenha um coração ensinável. Sempre haverá algo novo para aprender, sempre haverá alguém de quem você pode receber uma lição, mesmo que seja inesperado. O Espírito Santo fala de formas diversas e um coração aberto está sempre pronto para receber. Agora, você percorreu 7 lugares que contaminam sua vida espiritual. Ambientes de murmuração, companhias tóxicas, entretenimento vazio, vaidade excessiva, ambiente de incredulidade, distração constante e orgulho espiritual. Cada um deles representa armadilhas que, se não forem reconhecidas, podem enfraquecer sua fé e esfriar sua relação com Deus. Mas, ao mesmo tempo, cada um deles também representa uma oportunidade de mudança, de decisão, de renovação. O que você vai escolher a partir de hoje? Continuar visitando esses lugares que contaminam ou sair deles para habitar no esconderijo do Altíssimo, onde há paz, força e direção? A escolha é sua, e cada decisão que você tomar refletirá no seu futuro espiritual. Agora quero falar com você de forma bem especial. Se este vídeo falou ao seu coração, eu convido você a se inscrever no canal. Não como uma formalidade, mas como um gesto de caminhada junto. Aqui buscamos crescer em comunhão, aprender com a palavra e fortalecer nossa fé. Sua inscrição não é apenas um clique, é um compromisso de estar perto, de fazer parte de uma comunidade que deseja ouvir mais de Deus. E eu gostaria de algo ainda mais profundo. Compartilhe suas histórias conosco. Conte nos comentários em quais ambientes você já percebeu que estava e como Deus ajudou você a sair deles. Divida seus aprendizados, porque sua experiência pode ser resposta para outra pessoa que está vivendo a mesma luta. Esse espaço não é apenas para ouvir, é para conversar, aprender e caminhar juntos. Diga também o que você mais aprendeu com este vídeo e se deseja mais conteúdos que ajudem a identificar e vencer os ambientes que contaminam a vida espiritual. Sua interação aqui é uma semente poderosa que pode gerar transformação em muitas vidas. Que você nunca esqueça, Deus chama você para ambientes de vida, não de morte, para lugares de santidade, não de contaminação. E a cada passo de humildade, de vigilância e de obediência, você se aproxima mais do propósito para o qual foi criado. Que o Espírito Santo guie você para longe desses 7 lugares e o conduza para perto do coração do Pai.